The follow-up to a film that possessed a nation. The Puritan 2. Cut! The blood's wrong. The past ain't finished with you, Maxine. Ain't nowhere to hide. There's show business. You never working. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Não vou aceitar um podcast que eu não mereça, né? Exatamente. Hoje eu e o Márcio vamos falar aí de Maxine, a sequência da trilogia do diretor Ti West, que começou com X, teve sequência com Pearl e agora termina aí com Maxine. São três filmes que foram bastante falados, acho que principalmente o Pearl, né, que criou uma expectativa grande pro Maxine. E aí a gente fala um pouco aí, ver se alcançou a expectativa, se cumpriu, se na verdade existia tanta expectativa assim, ou se o hype foi criado mais por causa dos fãs, né? Já que é mais um filme da A24, né? Que é quase uma pequena seita. Enfim, a gente vai discutir todos esses aspectos aí. E vamos falar sobre o novo terror ou não, Márcio Gomes? Não. Nesse caso não tem nada de novo terror aí. Então tá, vamos lá, sobe a trilha. Buenas, vamos lá então. Maxine, como eu disse, é uma sequência... Ele é uma sequência do X, né? Do X. Não do Marca Pearl, Morte. né? Porque o Pearl era um prequel do X, do X, né? Ele se passa nos anos 80. A personagem, de novo, é vivida pela Mia Goth, que é a Maxine. Ela é uma atriz pornô agora. Já era, né? Mas fazia uns filmes mais caseiros, né? Agora é uma estrela agora pornô. É uma estrela pornô. E ela se vê em meio a se vê perseguida por um serial killer que... E aí eles misturam um pouco de realidade, né? Com a ficção, que é o Night Stalker, né? Que é um assassino que de fato existiu nos anos 80 em Los Angeles. A história mistura um pouco. A gente vai discutir o quanto essa história, o quanto o estilo do filme e essa história de mesclar realidade com ficção, mudando um pouco a ficção, o quanto o Ti West, vamos lá, se inspirou no Tarantino, né? No estilo do Tarantino ou não. Mas enfim, a história se dá em torno disso aí, da perseguição dela a partir do Stalker e da continuação dela querer ser uma estrela, né? Que aí sim tem mais uma conexão com o Pearl do que com o X. Mas enfim, antes, sem spoilers, Márcio, o que tu achou aí? Depois a gente discute mais algumas coisas aí. Pois é. É um filme que ele foi... Quando o Ti West começou a fazer ou vendeu a ideia do X, a Marca da Morte, para a A24, a ideia já era meio que fazer uma sequência que seria o Maxine, né? Seria o X e o Triple X, né? Que lá também era nos Estados Unidos, né? Pode fazer aquela relação com XXX-rated, né? Sim, que eram os filmes sim. Por isso Maxine, né? E daí eles foram gravar o X na Nova Zelândia, se eu não me engano, o X, né? A Marca da Morte, tô falando X, mas é o X, a portuguesar aqui para X, a Marca da Morte. Eles foram gravar na Nova Zelândia e bateu a pandemia. E como eles ficaram presos lá, eles já resolveram, o Ti West resolveu fazer o Pearl, que também foi gravado ali, também é um filme, não digo minimalista, mas é um filme com um escopo muito menor do que esse novo, o Maxine, que se passa em Los Angeles, né? E eles gravaram esses dois filmes e a partir da repercussão, como eles funcionaram, especialmente para um público bem específico, o público esse de mais jovem, que gosta de filmes de terror, especialmente desse novo terror, e esse público da A24, e daí receberam luz verde para tocar o Maxine para completar a trilogia. Assim. De cara, eu já digo que dos três, para mim, o Maxine é o mais fraco. Né? Eu acho que ele é, dos três, é o que menos entrega, apesar dessa expectativa que o Carlos comentou no começo, que se tinha muito pelo que os outros filmes foram, né? Mas também por causa da Mia Goth, por ser um filme de terror, enfim.
Eu já nem sei se é terror. Parte desse princípio, assim. Eu já nem sei se ele é terror, assim. O fato é que ele é o menos tenso dos 3 filmes, né? O que menos traz coisas diferentes. Ele se apoia muito nessa questão da homenagem do remake. O Carlos falou do Tarantino, mas pra mim ele é muito mais uma cópia dos filmes do Brian De Palma dos anos 80, ali o Dublê de Corpo, Vestida pra Matar e todos aqueles ali. Tem muito mais esse clima. Eu me lembrei muito quando começou o filme, quando eu vi o Coringa, e não sabia muito bem como é que ia ser o Coringa e tal, e quando o Coringa apareceu na tela, eu senti, é Scorsese dos anos 70, final do começo dos anos 80. E esse, quando ali começou... O Coringa é muito rei da comédia, né? Que é mas e outros filmes também. Né? Isso. O Taxi Driver, enfim. E esse aí, quando ela começou ali a andar pelas ruas de Los Angeles, aqueles neon, entrando naqueles becos escuros, assim, tipo, que é filme thriller erótico dos anos 80, assim. Só que não tem o erotismo. Né? O erotismo ali não existe. Parte do sexo fica restrita à questão dela ser uma atriz pornô e viver esse ambiente ali de nightclubs e de boate, de striptease, enfim. Mas o sexo em si não é tão explorado como naqueles filmes dos anos 80 ali, que eram filmes que eram thrillers eróticos, assim, mesmo sendo filmes de grande orçamento e de grandes diretores, como no caso do Brian De Palma, era meio que uma vertente que tinha na época, assim. E esse filme, ele se apoia muito nisso, assim, mas algumas das homenagens até nem sei se funcionam, tem umas do Psicose também, que, tipo, não diz né? por que tá ali, né? Até eu vi alguém comentando num podcast que mostra eles chegando no hotel do Psicose, e daí o cara fala, aqui que foi gravado o Psicose, tipo, não precisava nem falar, tava um Bates Motel enorme a casa na atrás, tela, né? ali, a casa ali, né? Mas talvez, assim, para explicar para quem não tem tantas referências, assim, talvez nunca tenha assistido ao Psicose. Mas, assim, para resumir um pouco a história, eu acho que ele é um filme que ele, especialmente na primeira parte, ele é até interessante, mas a conclusão dele, eu não vou falar agora por causa da questão dos spoilers, mas a conclusão me pareceu tão, sei lá, sem muita relação com o resto do filme, meio caricata em alguns momentos, assim. Em algum momento eu cheguei a achar que o filme poderia estar escorregando mais pro lado da comédia do que propriamente do terror, assim, mas ele também não se complementa como comédia. Então, de pontos positivos, eu vejo que a Mia Goth está bem no filme, né? O filme é o filme dela. Ela faz uma persona meio rockstar, assim, né? Né? Aquela postura meio vocalista de banda de metal dos anos 80, não só por causa do visual dela, mas do jeito que ela se coloca na tela, do jeito que ela se impõe. De hard rock. De hard rock. Mais de hard rock do que de metal. De aqueles hair metal dos anos 80, exatamente, Motley Crue, Poison, assim. Mas a postura dela de ser durona, fodona, assim, aquela pessoa, né, tipo, que resolve os seus próprios problemas. Então, e eu acho que isso ela faz bem ali, eu acho que no papel dela meio que perfeito para ela. Só que a história em si, ela não se sustenta, assim, e realmente não traz nenhum elemento, ao contrário dos outros dois, e que a gente possa pensar, tem aqui as referências, mas aqui ele trouxe algo novo. Não, ele parece ser uma cópia mal acabada dos outros dois, assim, daqueles filmes dos anos 80. Então, acho que faltou um pouco isso. Até, depois eu vou dar a minha nota, assim, achei que fui até generoso demais com a nota que eu dei, acho que poderia até ter dado menos. Mas, pelo menos é um filme curto, né, Carlos Corrêa? A gente adora filme curto, de 1h30, assim, é um filme que não dá nem vontade de ir no banheiro, assim, tu, né, fica de boa. Eu tinha tomado muita água antes. Não, cara, vamos lá, vamos contextualizar. A gente voltou aqui para a redação, mas tem muita coisa que não voltou ainda no entorno, né? E uma das coisas que não voltou no entorno é o Mac, né? E aí eu fui ver olha o patrocínio aí. Eu fui ver, né? Uma famosa empresa que um palhacinho que faz sanduíches e hambúrgueres. Isso. E aí eu fui ver no Praia de Belas. E tava meio corrido de tempo e tal. Eu disse, o que eu vou jantar antes? Vou comer um Mac, né? Faz tempo, né? Meio litro de refrigerante. Exatamente. E aí é um litro, é um balde de Coca-Cola. E assim, é a pior coisa que tem de tomar um balde de Coca-Cola antes de tu ver o filme. E aí tu vai no banheiro a primeira vez e daí nunca mais para. Mas enfim, vamos lá. Assim, primeiro para me situar na parada aqui. Eu gosto dos outros dois, mas eu sempre achei ambos superestimados. Tipo, acho legais. O primeiro é um filme, nossa, ele é um slasher, isso aqui. Cara, ele é uma grande novidade para quem nunca viu um slasher na vida. O que é um tanto quanto surpreendente, porque slasher é um gênero que nunca sumiu, né?
Ele tem lá... Vamos lá, nem vamos voltar tanto no tempo ali. Vamos dos 70, 80 para cá. Massacre da Serra Elétrica, os Jason... só que assim, ali nos anos 90, o Pânico era a mesma coisa. Eu sei que vocês fizeram verão passado. E o Pânico, por exemplo, é uma franquia que, bem da verdade, quase nunca parou, né? Então, assim, é um gênero que está aí o tempo todo. Ele coloca alguns outros elementos acho que no primeiro tinha aquela sexualização do casal idoso, que aquilo assim eu achava um elemento novo e interessante, que é uma parada que no Pearl se explica mais. Acho que o Pearl talvez seja o melhor deles. Tem algumas complexidades ali, ó. A personagem é de fato muito boa. A Mia Goth é boa. Também não sei se aquele monólogo que tanto falam dela, que virou figurinha ela chorando, de WhatsApp, rindo, chorando, final, rindo, não é. Aí que tá. Eu não a acho, grande imagem da série, a imagem icônica da série. Eu não acho ela superestimada. Eu acho ela uma boa atriz. Mas também não acho que ela tá num patamar assim, nossa. Por exemplo, a gente viu há pouco tempo aquele Última Profecia. Eu prefiro a Nell Tiger-Free do que ela. Sabe? E acho as duas bem. Não acho que a melhor coisa do Maxine é a Mia Goth, assim. Acho que, assim, é ruim? Não é ruim. É um filme legal. Não é ok, né? É um filme ok. É um filme que, se fosse um filme dos anos 80 e tu visse agora, tu ia pensar, legal. Faltou gente pelada. Exatamente. Nos anos 80 faltou gente pelada. Para um filme... É que tá... A minha dúvida começa a partir daí, assim... eu acho que o problema é que ele talvez tenha se dado importância demais para um filme do gênero. Que a pessoa esperava. A gente esperava um pouco mais. Não, mas tudo bem. Mas ele tentou se dar importância demais. É um filme que se autorreferencia demais. Tem frases da Maxine que me parece que elas foram, obviamente, escritas depois do Pearl. E, tipo, o cara viu, olha, essa frase funcionou muito. Essa frase, então, assim, eu vou escrever de novo essa frase. Tipo, aqui no Brasil até não tem tanto isso, mas nos Estados Unidos tem mais, né? Essa parada das pessoas gritarem no cinema e ficar torcendo. Tipo, a cena que ela repete do I'm a Star. Tipo, aquela é a cena que as pessoas gritam no cinema, certo? I'm a fucking movie star. I'm a fucking movie star. Então, assim, acho que ele meio que se autorreferencia demais. Eu não sei se ele é um filme que funciona tão bem para quem não viu os outros dois. Mas até aí, ok. Ele não é uma antologia. Eu acho que ele funciona, mas tu perde algumas coisas. Tu perde muita coisa. Porque quando ela começa a pensar... E são só flashes ali que dão dela tanto no X quanto no Pearl, não, porque no Pearl não aparece, né? E lembrando aqui, no X, ela faz tanto a Maxine quanto ela faz o papel da Pearl, né? Que é a senhorinha idosa, serial killer. Serial killer não, né? Senhorinha assassina. E mais do que isso, assim... tem uma hora que a diretora tá falando que, nossa, isso é a gente está produzindo um filme... Porque ele é meio que não, né? Ele é total metalinguagem, né? É o filme que fala de uma produção de um outro filme que, no fundo, é ele que tá falando dele mesmo, né? Que também é muita coisa dos anos 80. Dublê de corpo era isso, né? E aí a diretora diz assim... Que eu até achei que pudesse ser a atriz aquela do Succession, que era a mulher do Eldest Son de verdade, não do... Mas não é, né? E ela pega e diz assim, não, porque isso é um filme série B, mas com elementos de... Que é o Ty West, né? Exatamente, é o Ty West falando. Exatamente. E, assim, ele se dá uma importância do tipo, esse filme aqui parece ser um filme menor, mas se você prestar atenção, ele é muito bom, cara. E aí, cara, quem tem que elogiar teu filme são os outros, não é tu, cara. Sabe? Quando começa nessa do autoelogio, já... Eu acho assim, ele... Nessa tentativa de fazer um filme ter uma crítica maior, e não que isso seja um problema, porque o terror sempre foi isso, né? O terror sempre teve camuflado ali umas críticas sociais bem, bem mais pesadas, desde lá dos filmes de zumbi do George Romero.
Mas aqui eu acho que tem algum momento que ele começa a dar tiro para lado demais, assim, cara. Ele tá falando da indústria de Hollywood, ele tá falando dos anos 80 no geral, Los Angeles é uma personagem ali, né? Eu não sei o que ele quer com aquela parada ali das igrejas, né? Da seita, do culto do pai dela. Aí é um pouco que é uma coisa que várias séries referenciam, até a última temporada do Stranger Things do Stranger Things falou disso, né? Que é a questão do satanismo. Do pânico satânico que tinha na época, né? Que era um pouco também a coisa do Night Stalker. A parada do Night Stalker ainda não é uma época de... Não é glamorização, não é o termo, obviamente. Mas ainda não era uma parada de entretenimento, vai lá, na falta de um termo melhor. O próprio Night Stalker é o cara que meio que torna isso assim, né? Isso, exatamente. E aí, no final das contas, eu ia guardar para as dicas da semana, mas vamos agora. A série da Netflix que tem sobre o Night Stalker, a minissérie da Netflix, que é um documentário, ela é muito mais assustadora que o Maxine. Certamente. A hora que aparece o Night Stalker no final, cara, eu fiquei, tipo, intimidado pelaquela figura, que é uma figura de, sei lá, 40 anos atrás, cara. Mas tu via, assim, a maldade na cara daquela figura. Tem aqui, assim, me lembrou bastante quando ele mistura... Me lembrou bastante o... Era Uma Vez em Hollywood. Sim. Quando o Tarantino... Já poderia ser um pouco ali do Bastardos Inglórios, mas acho que no Era Uma Vez Hollywood o Tarantino faz isso, de pegar o elemento e de novo também é um assassino e mudar as coisas como acontecem. E bom, acho que a partir daqui a gente tem que entrar no spoiler, né? Pra poder falar com mais calma. Então, Thiago, dá a trilha do spoiler aí. I am your father. I see dead people. What's in the box? Good man. Bom, o Night Stalker, como eu disse, existiu de fato. Só que aqui na história eles transformam o Night Stalker no pai dela, que era um cara que aparentemente estava desaparecido. Não, ele não... Não é necessariamente... Não é ele o Night Stalker. Depois eles mostram a prisão do Night Stalker. Tem umas imagens de TV depois que se conclui, mostram o Ramirez sendo preso, assim. Na verdade, mas eles ela acha que os crimes, eles fazem essas confusões, pra né? tentar dizer, será que esses crimes são do Night Stalker ou é um outro serial killer que tem na cidade? Assim? Mas enfim, e ela sai como a grande heroína e aquele final eu te confesso que teve um pedaço ali que eu tava pensando assim, tá, isso é imaginação dela? Eu também acho que ou não é imaginação dela? Porque tá um helicóptero da polícia em cima dela dizendo, largue a sua arma. É a última chance, largue a sua arma. E a cena seguinte, ela pega a arma e dá um tiro na cabeça do pai. Aí eu... Né? Isso eu gostei do filme, sabe? Esses são poucos momentos do gore, assim, mas os momentos que tem do gore são legais. Assim. Esse da cabeça é legal. E aquela primeira cena ali em que ela é perseguida por um cara, depois manda o cara tirar a roupa e pisa com a bota em cima dos testículos do cara. Essa cena é bem impactante, assim. Talvez seja uma das melhores cenas do filme, não só por causa da violência, mas porque ela te surpreende, assim. Tu não tá esperando aquilo ali. E o resto do filme em nenhum momento tem isso, assim. Tem uma morte só a mais, né? Que é a do amigo dela. Que é do amigo na dela. Locadora. Tem das duas meninas, mas que não aparecem. Sim, né? não aparecem. Das duas colegas de trabalho dela que morrem, não aparece, assim. E eu acho que é isso que falta um pouco nesse filme, assim. É a tensão também. Tipo, tu em nenhum momento fica tenso, em nenhum momento... Mesmo o momento da conclusão do filme, ele é tão banal, assim, tão... sem muito sentido e conexão com o resto da história, que ele tira o peso da conclusão da história. Assim. Porque assim, o cara do culto... Me corrija aí se eu estiver errado, porque agora já... o cara da luva o tempo inteiro era o pai dela. Era o pai dela. Era o pai dela. Isso. Só que a primeira vez que primeira ou segunda vez que esse personagem aparece, ele tá numa cabine de sexo onde ela tá se apresentando. O movimento que ele faz ali dá a entender que ele tá se excitando com aquilo ali. Mas não é raiva, no caso. Mas assim, tu vai descobrir que é raiva lá no final. Lá no final. Né? Essa tensão fica... Também é uma cena que lembra muito o filme do Vin Vendors, aquele Paris, Texas, né? Que tem a Natasha Kinski, que é a mulher do
do ator principal do filme ali, que também tá numa cabine dessas e tu fica ali, ele fica ali atrás. Na verdade, ali no Paris, Texas, ele conversa com ela, mas também tem essa coisa das reações de tu ver o cara do outro lado. Assim, o filme também, ele conecta muito com aquela fase inicial da Bette Davis ali, que tu primeiro precisa se transformar num monstro para depois se transformar numa estrela. Assim. Que ela é citada no começo e no final. E no final. E que é um pouco a trajetória ali da Maxine, né? Ela precisa se endurecer, né? Virar uma pessoa mais, que nem eles falam, mais ruthless, né? Sem... não lembro a tradução que eles usaram pro filme, mas tipo uma coisa mais bruta, mais crua, mais... não digo má, né? Mas mais seca, assim. E ela passa por isso, especialmente depois do X ali, né? Em que ela sofre aquela emboscada, não digo uma emboscada, mas sofre tudo que ela passou ali naquela fazenda, e daí vai para Los Angeles já com uma couraça um pouco maior. Assim. E daí chega nesse filme e ela já tá... quase se transformando nessa personagem que ela precisa para dar o salto ali. Ela já está muito mais autoconfiante, muito mais forte e determinada, né? E ela quase nunca precisa de ajuda para resolver os problemas, mesmo quando ela é perseguida ou pelo cara no beco lá, ou pelo personagem do Kevin Bacon. Né, no carro que fica stalkeando ela. Ela só precisa de ajuda ali para encontrar alguém para dar o cabo nele. Que até não poderia ser um personagem, poderia ser uma atuação canastrona, e até acho que não. Não, acho que funciona, ela é forçada, mas como exige. Acho que sim, acho que funciona bem ali. E... eu acho que quase todos os personagens, até o pai dela, que é caricato, assim, mas eu acho que a função dele é ser caricato ali. Sim. Só que eu acho que toda aquela caricatura, ela tira um pouco, como eu falei antes, o efeito da cena final, assim, tipo, em nenhum momento tu fica tenso ali naquela história. Sim, tu sabe que os detetives vão exatamente, chegar, né? chegam os detetives, daí os caras começam a balear os caras que tiram armas não sei da onde, começa a tirotear, e ela tava o tempo todo com um canivete na bolsa, não porque nos cortou antes, enfim, é aquelas coisas de filme de terror que a gente sabe, assim. Mas... em nenhum momento tu sente que a Maxine pode ser vítima de alguma violência, assim. Tu teme pela vida dela, ou tu fica tenso por alguma coisa. O filme, mas ele mais do que a história, o que tu acha que esse filme quis dizer? Eu acho que é isso. É o quanto tu precisa investir, quanto tu precisa apostar em ti mesmo e o que tu precisa fazer, independentemente de qualquer coisa, para atingir os teus objetivos. Que o objetivo dela era ser uma estrela de cinema. Era um pouco o Pearl. Só que no Pearl ela não consegue, né? O Pearl, ela faz tudo aquilo ali para ser aprovada. O Império Contra-Ataca da trilogia. Ela faz tudo aquilo para ser aprovada, para ir na trupe de teatro, acho que é uma trupe de teatro, né? E ela não consegue, daí ela se descompensa a partir daquilo ali. Na Maxine é o contrário, ela tem processo de violência antes, ela já se torna uma pessoa mais determinada ali e sabe que ela tem que fazer tudo aquilo ali para chegar no objetivo. Ela meio que mira. Aquela coisa meio individualista, né? Que é o que a gente vê em quase todas as redes sociais hoje. Assim. Então, fora das redes sociais também, né? Fora das redes sociais também, mas é que a rede social meio que representa tudo aquilo ali. Mas, então ela tem aquele objetivo e ela vai de encontro àquele objetivo, independente do que ela tem que passar por cima. Assim. Tanto é que mesmo as pessoas que morrem em volta dela, tipo, ela sofre, sente, mas ela continua, né? Não sofre, é um apelo. Sofre um pouquinho, né? As colegas, pois é, mas enfim... não vou te ajudar. Depois ela resolve até ligar, mas no primeiro momento, mesmo sabendo que as colegas morreram assassinadas, ela não... Sim. Antes da gente dar notinha... Vamos lá, vamos pegar os outros diretores aí. Do novo terror. Não, se tu botar... Não, aí não tem comparação. Se tu quer fazer uma comparação... Porque eu queria ver, assim, porque são os nomes... assim, eu acho a discussão do novo terror em si... cíclica, mas vamos lá. Vamos pegar alguns nomes que estão aí fazendo sucesso de uma década para cá. Que é o Ty West, com essa trilogia. O Robert Eggers, que é o do Hereditário, o Robert Pattinson lá, o do... Robert Eggers? Os caras o Jordan Peele, o Ari Aster. Não, o Robert Eggers. Me esqueci o nome do filme que eles estão, que é ele com o Willem Dafoe. O Farol. Farol. Tem o Jordan Peele, né? Que é o do Corra, do Nós e do Nope, né? Tem o Ari Aster, que é o do Hereditário,
do Midsommar e o ano passado, né, o Botei Medo. Aí se a gente for um pouco mais para trás, tem o James Wan, que depois, né, virou diretor do Aquaman, mas era o cara do Conjuring lá, também me esqueci agora em português. De todos esses aí, quem te apetece mais? Quem tu acha que vem numa média melhor, assim? Eu acho que o Ari Aster e o Jordan Peele, assim. Pra mim, me agrada mais o Jordan Peele também. Acho que esses dois estão... Embora eu goste do Eggers, né? Mas eu acho que os outros dois estão mais... É que se tu pegar o Homem do Norte, que ele já não é muito... Já não é nada terror, Não é nada terror. Já começa... todos eles estão meio que fugindo um pouco desse... Eles começaram nesse gênero, mas estão começando a abrir o escopo, né? O Jordan Peele mas o Jordan Peele Nope, embora seja um terror, mas não é aquele terror... É um terror mais ficção. O Ari Aster fez o... mas os do Ari Aster são Medo, terror, né? Cara. Mas o Bol Tem Medo é terror, mas meio comédia. Mas é um terror de psiquiatra. Mas terror meio comédia. Mas então eles já estão saindo desse escopo. Assim. O Ty West é um cara até mais antigo que esses caras, já desde o início dos anos 2000 ali. Ele fez alguns filmes, daí depois ele foi pra TV, dirigiu muita coisa na TV. Eu até acabei vendo um filme dele. Tinha uma Maxine, eu ia ver um de 2011, que é o Hotel da Morte, que tá no Prime. Cara, é horrível o filme. É uma porcaria. Também é um filme estilo na Maxine pela questão de não ter tensão, assim. Ele é um filme muito pior que uma Maxine. Mas também é um filme que ele passa o filme todo e tu não sente medo de nada. Nada acontece no filme, com exceção na parte final. Assim. Tem o Mike Flanagan, que fez o do o Mike Flanagan já é um Dr. Sono. Fez várias séries da Netflix. Essas séries, né? Acho que é mais conhecido pelas séries. Mas enfim, tem uma turma graúda fazendo... acho que o terror, ele teve uma... Não é que ele tenha ressurgido, mas ele ganhou uma importância maior. Ele passou a ser visto não como um gênero... ele ganhou uma importância maior nos últimos anos, até o reconhecimento da Jamie Lee Curtis no Oscar, embora seja ter sido por um papel que ela não esteja fazendo terror, mas tipo, ela é uma pessoa que foi a primeira Screen Queen, pelo menos. E eu acho que é um pouco nessa toada, assim. Então, hoje, quando tu vai ver um filme de terror, e isso eu acho que a gente tem que levar em conta também, né? Tipo, o Maxine não é um grande filme, mas assim, se for comparar com outros filmes de terror que surgem por aí... Tipo, ele é muito melhor. Ele tá acima da média, então ele tá acima... Se tu pega ali a lista de todos da média. Tu pega a lista de todos esses streams, tu vai vendo aqueles filmes de terror que tem ali, boa parte é um lixo, assim. Não, sim, mas se tu pegar uma safra mais recente... Aquele da mão que a gente viu, que eu sempre esqueço o nome, é melhor, né? Fale com ela. Fala com ela. Não é Fale comigo. Fale comigo. Fale com ela. É o do Almodóvar. Não tem nada de terror. Ou tem, né? Um pouco. Mas, tipo, aquele é bem melhor, cara. Sim, é melhor. Mas eu tô dizendo de, tipo... Tu pega... A Primeira Profecia eu também acho melhor. A Primeira Profecia, mas depois tu pega aquele do... Não, mas se tu pegar o da Abigail... Abigail e vários outros que tem por aí. Sem falar esses que saem direto, né? Esses que saem direto no streaming, esse, né? Eu tenho... É que eu acho que ele perde um pouco, como eu falei, na comparação com os dois e com a expectativa que se tinha. E tu não tem como tirar a expectativa de um filme desse, assim. Não tem como. Tipo, mas isso é um pouco da relação. É um pouco da relação. Eu falei brincando ali no começo. Tá inserida nele. Mas é um pouco da relação de assim, todo filme da A24 ele já vem cercado numa expectativa de que, olha, é algo um pouco melhor. Eles fazem bem isso. É culpa dos caras terem feito bons filmes. E porque eles se vendem bem, né? Eles têm essa coisa do marketing muito bem feita, né? Tipo, o Pro e o X, quando a gente assistiu, ou quando eu vi, eu já sabia que ia ter o Maxine, já sabia que era uma trilogia e que tava sendo bem divulgado. Sim, mas o X, já se vendia o X, Gotham, assim como tem o X, tem 500 outros parecidos. Eles souberam se destacar no meio da multidão. Eu acho que até tem algumas coisas. Então, assim, tem uma cena nova, interessante. E nunca vamos esquecer que o terror tende a ser sempre algo bem mais lucrativo para a indústria do que qualquer outro gênero. Não que ele vá fazer 1 bilhão, mas ele é muito mais barato. Ele é mais barato. Qualquer filme seguido, filme de terror rende 10 vezes o que custou. Para um filme tipo, sei lá, Top Gun da vida gerar 10 vezes, ele tem que chegar na casa do bilhão, né? Às vezes mais, né?
que são filmes que custam 150, 200 milhões. Um filme de terror tu faz com bem menos que isso, e se tu fizer 50, 80 milhões já tá pago. Sem falar que tu consegue mais horários nas salas, né? Porque geralmente são filmes Mais de 1 hora e curtos, meia, né? Ao contrário desses outros que quase qualquer filme 2 horas e meia. é 2 horas para cima. Então tu ocupa muito mais espaço de sala. Embora aqui em Porto Alegre o Maxine esteja em poucos horários, assim. E boa parte deles dublado. Isso que eu não entendo. Porque Pois é, o Maxine dublado também me pegou o Pearl, pouco. quando ele estava nos cinemas aqui também, acho que todas as sessões, a partir do momento que eu fui atrás para ver, não sei se desde o começo era assim, mas todas as sessões eram dubladas. Até que eu deixei de ir no cinema por causa disso, assim. Então eu não sei qual é Uma outra coisa a que eu me esqueci, exigência. eu ia não sei falar... se é para levar as crianças, não sei. Eu ia falar e me esqueci. Não chega a me incomodar, mas ele é feito, assim, em termos de direção de arte, não é que ele é cult, ele é feito para ser cult. E eu só consigo pensar num exemplo, assim, o ano que vem, quando tiver a festa fantasia do Fantaspoa de encerramento, eu tenho a mais absoluta certeza que vai ter alguém com o mesmo casaco, com a mesma pintura na testa da Maxine. Assim, o cosplay de Maxine nasceu pronto. Mas aí Não, acho que aí de novo, não é vence algo a que me favor, incomode, né? É mas tipo a máscara. tá no marketing. É tipo a máscara do Pânico, né? Tipo a máscara do Pânico, qualquer Halloween que tem aí tem a máscara do Pânico. O que não é o tipo. Talvez seja uma coisa mais da nossa mas cultura. Que eu quero dizer, de ator. é o Porque a cosplay máscara cool. do Jason tu não vê tanto, assim, embora ela seja até mais icônica que a máscara do Pânico. Mas a máscara do Pânico tu vende em qualquer camelô. Assim. Sim, mas essa é a fantasia sem criatividade. Não. O cosplay de Maxine requer um empenho. É o cosplay cool, assim. Pô, legal. Não, fui de pode Maxine. até ir com 3 pessoas. Uma vai com a Isso, uma vai Maxine de do Pearl. X, e a outra vai de Pearl e a outra vai de Maxine, assim. Todas na Olavo Bilac. Bom, vamos para as dicas da semana aí, que basicamente vai ser o Márcio falando, porque eu continuo fazendo matérias de Olimpíada. Dicas da semana. Dicas da semana. Então, eu vou dar as dicas, então, que eu até citei no programa, que são os filmes do Brian De Palma que estão nos streaming. Né? Um é o Dublê de Corpo, que está no... Acho que está na HBO e eu acho que está no Prime também. Que é a história... É muito engraçado porque daí é a cópia da cópia, né? Nada se reinventa, assim. Assim como os filmes do Ty West são umas releituras, né? O Maxine é releitura dos filmes do Brian De Palma. Os filmes do Brian De Palma são umas releituras do Hitchcock. Assim. Então, é um filme em que um cara... é um ator também, que foi demitido do seu filme de vampiro, porque ele tem claustrofobia, então ele não consegue ficar dentro dos caixões. É largado pela mulher, ele chega em casa, a mulher dele tá traindo ele com outro cara, então ele tá na merda total. E daí encontra um cara no bar e o cara faz uma proposta dele para ele ficar num apartamento mega luxuoso, enfim, e mostra que do outro lado do apartamento, quando ele apresenta o apartamento pro cara, tem uma mulher que faz um número de uma dança de striptease, assim. E o cara vê isso e daí vê ela sendo morta e vai atrás, e daí a história toda se desenrola a partir daí. Assim. Um filme bem anos 80, assim, né, com todas as suas peculiaridades dos anos 80, aquela coisa machista, misógina. É o filme que meio que lançou a Melanie Griffith. Né? É o primeiro grande papel dela, como também fazendo uma atriz pornô. Assim como a Maxine. E o outro é o Vestida para Matar, que está no Prime também, que daí é uma outra história que daí envolve prostitutas, para te ver como tem várias referências. As prostitutas, uma delas vai saindo de um quarto e encontra uma mulher sendo assassinada, e daí resolve ir atrás, descobrir quem é a mulher, daí junto com o filho dela vai atrás para tentar descobrir o que aconteceu, quem é que matou e tal. Ela faz terapia, enfim, tem toda uma história. Esse é um pouco pior, eu gosto mais do Dublê de Corpo do que do Vestida para Matar, mas os dois estão disponíveis. Assim. Tem um outro filme que falaram que o Ty West, até ele referencia, que se inspirou bastante para fazer, que é o tal de Angel, que também é um filme dos anos 80, que é um filme menos conhecido. Eu não cheguei a ver ainda, mas eu vi que ele tem numa plataforma
não sei se é nova, mas lá fora ela é bem conhecida aqui, não sei se o pessoal usa muito, é tal de Tubi, que é tipo um Pluto TV, assim. E na internet tu acha ali, tu consegue assistir o filme, e aí a história também é uma história de uma prostituta que é ameaçada por um serial killer e tal, então tem todo O Angel? Angel é o nome. Tá. E os outros são dublê de corpo e vestida pra matar. Pra não dizer que eu não vou dar dica nenhuma, eu acho que eu vou deixar aquela que eu tinha falado antes, que é o próprio documentário do Night Stalker. É uma minissérie de 4 ou 5 episódios, jogo rápido. Para um documentário da Netflix, né, que a cada semana tem 5, ainda mais de true crime, esse ele fica bem acima da média. Assim, ele, além de contar a história bem contada, ele vai sabendo vai sabendo criar tensão, assim, que nem eu disse, quando aparece o cara no final, tu fica impactado, assim, tu acredita no mal, assim, quando tu olha o cara. Ainda bem que esse cara, né? Não, e aí, como a gente falou daquela questão dos serial killers como celebridades, assim, né? O cara no julgamento ali, ele de cabelo comprido, jeans, óculos escuros, parece o Jim Morrison, assim, sentado exato, no tribunal, rockstar, assim, rockstar, assim, se achando o rockstar, assim. E era um assassino extremamente violento, cruel, assim, e atacava crianças, mulheres, homens, enfim, tinha muito pudor. Assim. Eu até achei que pudesse ter saído, mas não, ainda tá na programação tá no catálogo da Netflix. Eu achei, isso que eu fiquei um pouco na dúvida em relação ao Maxine também, eu entendo que ele quis contextualizar na época a questão do Night Stalker ali, mas tipo, se tu tira, não faz a menor diferença. Assim, ao contrário do filho de Sam naquele filme do Spike Lee, que ele faz. Tu sente a ameaça dentro do filme. Esse do Night Stalker, não. E mais, assim, é quando o Tarantino muda o final do Era Uma Vez no Oeste e enfim, a personagem da Margot Robbie acaba não morrendo, né, que é o contrário do que aconteceu na vida real, acrescenta alguma coisa para a história. O Night Stalker não ser alguém que participou diretamente da história da Maxine ali, é só alguém que estava à volta. Ele não nem acrescenta nenhum elemento de tensão, assim, ele só tá ali, entendeu? Tipo, eles só citam e daí tu sabe o que tá acontecendo, mas tipo, daí os detetives ficam na dúvida dos crimes, mas não é exatamente uma coisa que tu vai sentir que o Night Stalker vai pegar ele. Tô pensando alto aqui, pensando ao mesmo tempo. Ela não é perseguida, né? Porque assim, quem tá atrás dela é o detetive, que ela sabe quem é. E assim, ela sabe que aquele cara não vai matar ela porque ela é melhor que aquele cara. O cara que encurrala ela no beco é um bosta qualquer, assim. Então acaba que é isso que o Márcio falou, assim, não tem... ela é perseguida... no Verão de Sam, aquele filme do Spike Lee, bom, né? Que é muito bom, assim, mas ele tem um dos personagens, é o cara que é o assassino que ouvia a voz do cachorro. Que é o mesmo do Zodíaco, né? Não é o mesmo assassino. Não é o mesmo do Zodíaco? Não, é o mesmo assassino, não. É um outro que dizia que ouvia a voz do cachorro mandar ele matar as pessoas, porque o cachorro tava encarnando o demônio, assim. Um é o Sam e outro é o Zodíaco, óbvio. Mas ali tu sentia a ameaça junto com aquele calor infernal de Nova York, assim, tinha todo um clima de... Não era nem de tensão, mas de explosão. Tu sentia que a cidade tava explodindo, luz, fica assim. Tudo escuro, fica... Nesse da Maxine não tem, assim, é como se fosse uma notícia de TV. Los Angeles continua. Como se fosse uma notícia de TV. E nem ela sente medo daquilo ali, entendeu? Então acho que ficou meio que, enfim, mais uma nota de rodapé, assim, para dar uma sensação de veracidade, mas que acrescenta pouco pra trama, eu acho. Sim. Bom, vamos dar notinha, então. Eu vou primeiro? Ou tu quer primeiro? Vai primeiro. Eu dei 3 estrelas. Então eu tô nessa, assim. Eu dei 3 também. Então, tá de bom tamanho. Acho que eu fui generoso, mas eu vou manter minhas 3 estrelas. Eu até pensei, será que eu dou mais? Aí eu vi os filmes que eu tinha dado. Eu vi os filmes que eu tinha dado 3,5 e disse, acho que esses outros são melhores, cara. Aí, não, deixa assim. Tá bom. Não, tá de bom e tamanho. 3 não é ruim, né? 3 é legal. Não é um filme ruim, legal, mas não vai estar na lista de melhores do final do ano, mas é legal. Talvez esteja na lista de melhores de terror do final do ano, mas não de melhores filmes. O último, como eu disse, a Última Profecia já é melhor, cara. Eu tenho... Aí eu já mas tô que gerando... não tem outro, né? Tem esse ano, por exemplo, tem a Última Profecia,
Tem esse Long Legs que estão falando, mas não sei. Eu também acho que pode ser superestimado. Eu tô criando uma expectativa que vai me frustrar? Tô. Mas eu gostei do trailer do Alien novo. Que eu acho que vai ser filme de terror. Mas assim, não tem muitos assim. Mas o terror também. O entrevista, eu acho ele aparecem do nada. Assim. Eu vi tem um filme de terror que aparece do nada. Eu vi entrevista com o Demônio, eu acho o Maxine melhor que entrevista com o Demônio. Eu queria ver, não vi ainda. Mas... Que também não é um filme ruim, mas eu acho que não que o problema do terror é que às vezes ele é vendido assim, nossa, o maior filme mais de terror assustador de do todos. ano. As pessoas vão embora no meio do vomitando, cinema, correndo, chorando. Desconfie. Cada vez que vier esse papo, desconfie. Mas eu ainda confio porque, de novo, filmes de terror é aquelas coisas que às vezes ninguém vende muito. Se aparece um filme de terror do nada, assim, que nem o ano passado foi o Fale Com Ela, e seguido tem... Que é da 24 também, né? Não lembro se é da 24. Pode ser. Eu acho que sim, porque eles vendiam a mão no site. Acho que é da 24. A 24 boba não é. Não, bom, então era isso. A edição é do Thiago Basso. O Thiago Basso me disse que sim, então a edição é do Thiago Basso. A gente fica por aqui e volta na semana que vem. Um abraço, tchau. Maxine fucking Minx. Nicely done. Thank you.